E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje é um vídeo bastante especial para a gente conversar sobre um RPG que, se não me falha a memória, eu já trouxe anteriormente aqui no canal. E também eu já fiz alguns artigos sobre ele lá no site Omegascópio, em www.omegascopio.com.br. Então, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre ele, vocês podem ir lá no nosso site e conferir os nossos artigos sobre o tema. Porque nós iremos conversar aqui sobre o RPG do Senhor dos Anéis, né, que é baseado no universo de Tolkien, chamado Um Anel. A Devir nos enviou o novo suplemento, que é Um Anel Conto das Terras Ermas. Então eu queria trazer esse vídeo pra gente comentar um pouco sobre esse RPG, que eu acho ele bastante divertido, eu acho ele interessante, não só em relação à sua temática, porque o filme do Senhor dos Anéis, ele acabou explodindo e popularizando uma coisa no Brasil que até então não era tão conhecida. Claro que alguém já lia Senhor dos Anéis, mas hoje Senhor dos Anéis é temática de card game, board game, jogos digitais, etc. Então o filme foi um grande impulsionador para isso e, claro, para também trazer mais leitores. E eu acredito que todo esse público que gosta muito desse universo vai poder se encontrar bastante neste RPG aqui. Então, assim, a Devir que publicou, como eu já falei, eu gosto bastante dos materiais publicados pela Devir, não só porque ela publica o RPG de The Witcher, os seus suplementos, que nós já temos alguns comentados aqui no canal, e eu até quero trazer um vídeo para falar sobre os suplementos de The Witcher de forma geral, mas também porque os quadrinhos que ela traz são excelentes, os jogos também, eu tenho aqui na minha coleção alguns jogos de tabuleiro da Devir, como o Galaxy Truck, o Carcassonne, Vegetables e outros que ela publica aqui no Brasil. E eu acho bastante interessante, tudo de muita qualidade. Mas beleza, vamos voltar aqui. Antes da gente entrar propriamente dito no Conto das Terras Ermas e qual que é o propósito desse suplemento, eu vou querer passar pelo histórico mesmo de publicação da Devir em relação aos RPGs do Um Anel. Porque inicialmente ela trouxe este material aqui, que é Um Anel, RPG no Mundo do Senhor dos Anéis, e ele é o livro base, tá? Ele é bem fininho se a gente comparar com outros RPGs, acho que até o do The Witcher talvez um pouco mais grosso, mas o livro ele é bem explicativo, as regras do RPG do Senhor dos Anéis, ele tá bem demonstrado aqui no livro base. As ilustrações do livro são fantásticas, a gente tem todo um cuidado, por exemplo, não só com a contracapa, mas também com a parte interna dele. É tudo muito bonito, as artes do RPG de forma geral do Senhor dos Anéis são muito bem feitas. E ele é um jogo que traz mecânicas diferentes, tá? Eu vou comentar isso mais pra frente, de forma um tanto quanto superficial, mas é mais pra situar as pessoas que não estão acostumadas a jogar outros RPGs do que elas poderão encontrar aqui. Posteriormente, depois do lançamento do livro base, nós tivemos também publicado pela Devir este outro suplemento, que é Um Anel, intitulado Compêndio de Rivendell e Escudo do Historiador. Esse material, ele é bem singelo também, né? Ele não vem com toda essa pompa dos outros dois, do Conto das Terras Ermas e do livro base, justamente porque ele é só um folhetinho mesmo, que traz aqui raças, localidades, que você pode utilizar na sua campanha. Claro, tudo muito bem feito, muito interessante, as coisas estão caindo aqui da mão. E também trouxe, né, Escudo do Historiador, ele traz o escudo mesmo, que é um material muito legal, porque quando você vai mestrar uma campanha, você tem um escudo temático do que você está narrando. Não é uma questão estética, tá? Não é só isso. Por exemplo, o escudo de The Witcher, um escudo de D&D que você pega, você vai ter algumas regras internas e ali que enquanto você está mestrando pode ser bastante útil para sua campanha. E aqui é dessa forma também. Eu estou tentando mostrar e me girando na câmera. Mas aqui, ó, a gente tem isso também, que a gente vai ter essa característica aqui de trazer como que você pode fazer um teste de resistência, algumas sugestões para você, para te ajudar a mestrar, para você ver, por exemplo, qual que é o dano que uma gravidade de ferimento vai ter e etc. Então é um material extremamente útil e que
é funcional, não é só para beleza. Em relação ao preço também, esse compêndio, ele é bem mais em conta também, quando a gente pega em relação aos livros, apesar que pro que o livro oferece, pra qualidade que ele tem, eu não acho o livro caro. E aqui nós temos o Conto das Terras Ermas, que é o material mais recente publicado do RPG de O Um Anel, após o livro base e o compêndio de Riverdale, o Escudo do Historiador. E esse material, antes de qualquer coisa, é importante a gente falar que isoladamente ele não funciona, tá? Porque ele vai trazer um conjunto de histórias que você pode utilizar como uma campanha. Então é muito interessante que você tenha esse material para você poder fazer uma narração para um grupo introdutório ou para você também poder construir uma narrativa a partir dos elementos daqui. Você pode utilizar esse livro de diferentes maneiras. Só que é importante reforçar que para a utilização correta dele, você precisa do livro base, tá? Então, se você não conhece as regras, está começando agora a jogar RPG do Um Anel, é interessante que você adquira o livro base para então adquirir o Conto das Terras Ermas. Assim como o livro de contos de The Witcher, que também foi publicado pela Devir, o Conto das Terras Ermas, ele traz um conjunto de histórias que você pode utilizar de forma interligada, como uma campanha contínua, ou você pode selecionar também e montar com o seu grupo. E como eu já comentei brevemente, né, um pouco antes, eu acho muito interessante esse tipo de livro, justamente porque, para quem está começando e quer começar a mestrar, esses livros que trazem a narrativa, que trazem como a história vai ser guiada e os desdobramentos que ela pode ter, é uma mão na roda para você começar a se introduzir na questão de mestrar uma campanha de RPG. Porque muitas vezes não é fácil lidar com as decisões dos jogadores, você vai precisar adaptar o seu caminho. Então você tem um livro que te ajuda nisso, que já traz uma história pronta, que é muito bom. E também, para quem é um mestre mais experiente, além de poder narrar as campanhas para sua mesa, vocês também vão poder utilizar o livro como uma forma de, ok, essa história usou esse elemento assim, assado. Então você consegue tirar bastante coisa e aprender um pouco mais sobre o universo, um pouco mais sobre como construir novas campanhas a partir desse livro. Como eu falei, The Witcher tem no livro de contos, agora Um Anel tem com o Conto das Terras Ermas. E detalhe aqui também, com um acabamento, né, muito bem feito, seguindo o mesmo padrão que a gente vê no material base. Eu queria encontrar... essa arte que a gente já mostra. É muito bonito. O universo do Senhor dos Anéis, ele é extremamente encantador. E aqui eu acho que a gente consegue ter uma boa representação dele. E nisso a gente já cai para o próximo tópico, que é a questão de propósito de jogo. Então, muitas vezes eu me deparo com jogadores que estão extremamente acostumados a só jogar uma única mecânica. Então essa pessoa vai jogar D&D e vai jogar outro RPG com a cabeça de um jogador de D&D. Já teve casos mesmo que eu fui mestrar uma mesa com o cenário de The Witcher. E foi bastante caótico, porque o grupo queria usar as regras de D&D dentro de The Witcher. Então, assim, em suma, não deu certo. Não deu certo, não ficou legal. Eu acho que como mestre naquela situação eu não consegui passar o que o universo precisava, o que aquele contexto precisava para eles entrarem na história. E também eu acho que eu errei na campanha em não fixar, olha, nós não iremos usar regras de D&D. O pedido foi tão incisivo por parte deles também, que queria usar aquelas mecânicas de batalha de mago maluco de D&D, que acabou que eu falei, beleza, eu queria narrar campanha, universo The Witcher, tentei fazer ali e não rolou, sabe? Então, se você vai jogar uma campanha de D&D, joga D&D. Se você vai jogar uma campanha de The Witcher, joga The Witcher. Se você vai jogar uma campanha de Cyberpunk, que também é publicada pela Devir, diga-se de passagem, joga a mecânica de Cyberpunk, sabe? Tipo, e assim como se você for jogar a mecânica de Um Anel, jogue a mecânica de Um Anel aproveitando tudo que ela tem. Justamente porque eu acho que ela acaba sendo um diferencial no quesito de construção de universo, de como você vai agir com os seus companheiros.
porque ela é estruturada de forma diferente. Na minha visão, enquanto a gente tem em D&D uma pegada mais batalha, a história pode ter decisões morais, pode ter momentos emocionantes e partes complicadas, pode. Assim como se eu for jogar uma campanha de Cthulhu, eu espero que tenha mais a questão do horror cósmico, uma questão de cuidado, uma questão de mistério, investigação, sabe? Esse viés, não ser Cthulhu Acting, né? Que a gente vai para um pouco mais pra pancadaria mesmo. Mas quando a gente fala de um anel, a gente tá falando bem na vibe do filme, pra quem assistiu. Que é uma questão de você ter um role play um pouco mais elaborado, você ter uma questão narrativa que os personagens vão incorporar, ou que os jogadores vão incorporar, digamos assim, um pouco mais os personagens, vão seguir os seus valores, e assim você vai acabar desenrolando uma campanha que é baseado na estratégia de que caminho vamos seguir, como vamos agir, que diálogo vamos ter. Então isso é o que eu acho que mais vai impactar e vai diferenciar. É a forma com que as coisas se desenrolam dentro do RPG de Um Anel. Que vai ter seus momentos de batalha, serão interessantes, serão divertidos. Você tem algumas mecânicas de ataque à distância antes da batalha começar, que particularmente eu não vi sendo usado em D&D até então. Pode ser que tenha, pode, não sei, mas aqui eu vi nesse RPG com mais destaque, que vamos supor, alguém é um arqueiro no seu grupo, então aquele arqueiro ele vai poder fazer um ataque à distância, ou cada jogador que tem uma arma à distância pode realizar esse tipo de ataque, etc, para emular como se fosse uma batalha real, né? Até porque quando a gente pensa no cenário de Um Anel e no universo do Senhor dos Anéis, nós não estamos falando em batalhas que é ali contra um. Muitas vezes vai ser um exército. Então vai ter mais coisa envolvida. Logicamente você pode criar cenários menores, mais compactados. Isso vai de história para história. Mas eu tô falando de forma geral que justificam diversas mecânicas que estão presentes nesse livro. Isso que eu acho bastante interessante. E se eu recomendo Um Anel, claro, recomendo... E se eu recomendo Um Anel? Olha, recomendo demais, porque eu acho um RPG bastante divertido, tem as suas mecânicas próprias, os livros são de excelente qualidade, a leitura eu acho fácil, as regras eu acho que você consegue extrair elas ali e passar para o jogador de forma bastante simplificada. Logicamente, se você for mestre, leia com bastante carinho, e se você não tiver experiência em outros RPGs, for bastante focado em D&D, cara, para um pouquinho, lê com mais cuidado, porque ele vai trazer outras mecânicas, vai trazer outras rolagens de dados, outras características. Então aí vai basicamente de material para material que você vai jogar. Então tenha esse cuidado, não só com Um Anel, né? Se você for jogar The Witcher, Cyberpunk também é sempre interessante você trazer o seu jogador para aquele universo e aplicar as mecânicas que estão naquele universo. E as mecânicas que a gente encontra aqui em Um Anel são extremamente interessantes. E olha, se você já pegou o livro base, recomendo que pegue o livro base. Recomendo que pegue também o Conto das Terras Ermas, que é uma excelente adição aí e vai tornar sua campanha muito divertida, tá? Mas bom, gente, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação. Na descrição vocês encontram um link para as nossas outras redes sociais e também o link para o nosso site, www.megascopio.com.br. Acessem lá. Cara, eu acho que vocês vão curtir demais. Tem muita coisa, reviews, artigos, notícias. Acompanhem lá que vocês vão gostar bastante. E nos comentários fala aí se você já jogou o RPG do Senhor dos Anéis, o que você acha do material, o que você acha dos outros RPGs da Devir também. Deixa aí qual é o seu RPG favorito da Devir. E muito obrigado e até a próxima.